Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar nossa aula. Vamos falar mais especificamente de requisitos e o mini-mundo dentro do processo de desenvolvimento de software. A gente já falou dos tipos de requisitos na aula passada. Vamos ver agora alguns exemplos de como a gente pode registrar, entender o nosso sistema e documentar ao mesmo tempo. Então, pessoal, o que eu trouxe para vocês novamente o requisito funcional, destacando aqui um pouquinho mais sobre o formato, né, que nós podemos escrever esse requisito. Então, aqui como exemplo, o usuário deve poder enviar uma mensagem para o seu cliente. Apesar dele ainda estar um pouco vago, né, o requisito, a gente já tem aqui um ator, alguém que vai executar alguma ação, e a função que esse ator, ele vai realizar dentro do sistema. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos de requisitos funcionais, então a gente está sempre atrelado a funções do nosso sistema. Então, o usuário pode consultar o extrato da sua conta, o usuário pode enviar e receber mensagens, o usuário pode acessar sua caixa de entrada para ler seus e-mails, o aluno pode se matricular em um determinado curso, o aluno pode ver suas notas e faltas por meio do sistema. Então aqui são exemplos de vários sistemas diferentes. Agora, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um sistema agora mais específico, um sistema bancário, e a ideia é que a gente consiga listar alguns requisitos funcionais e também não funcionais, e a gente vai ver o que é isso. Então, dado um sistema de alto atendimento de bancos, vamos tentar listar alguns requisitos desse sistema. Então, eu tenho aqui que o cliente ele vai poder, claro, visualizar o seu saldo, ele vai querer visualizar o seu extrato, ele vai querer consultar a conta que ele precisa acessar, então uma lista de contas bancárias. Eu tenho aqui que o cliente ele deve estar logado no meu sistema para ele poder acessar essas informações, né? Aí uma característica de segurança. O cliente ele pode fazer transferência de valores para outros bancos. Aí, já indo na questão do banco, né? O funcionário do banco ele pode poder cadastrar um determinado cliente, pode cadastrar uma conta de um determinado cliente. O sistema deve ter um backup, né? Deve ser feito a cada hora ou a cada minuto. O saldo ele deve ser visualizado de forma instantânea. Então, eu não posso deixar o cliente aí esperando 5, 6, 10 minutos para eu ter o retorno dessa informação. O sistema deve acessar, né, ele deve ser acessado via Android, iPhone ou mesmo uma interface web. Então, eu tenho aí alguns requisitos iniciais no contexto desse sistema que eu estou desenvolvendo. Requisitos funcionais, pessoal, eu marquei aqui como RF e não funcionais eu marquei aqui como RNF. Então, destaque aqui para alguns requisitos não funcionais, né? Ou seja, esses caras aqui, eles falam sobre algumas restrições que o meu sistema ele vai ter. Então, ele fala sobre restrições de outros requisitos, requisitos funcionais. Então, por exemplo, o cliente deve logar no sistema para acessar suas informações. Então, ele precisa estar logado para conseguir acessar todas essas informações de saldo, extrato, né? Consultar suas contas. Então, percebam que esse aqui ele está restringindo os outros requisitos. Então, pessoal, o requisito não funcional ele restringe as outras funcionalidades. Então, como exemplo aqui, o sistema deve permitir o envio de mensagem entre usuários e eu tenho que a função só deve ser acessada por um usuário com perfil administrador. Então, o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Que essa funcionalidade aqui em cima, nesse caso específico, ela tem essa restrição. Então, esse requisito aqui, ele fala sobre esse requisito aqui de cima. Esse requisito não funcional, ele fala, né, ele restringe um requisito funcional. E aí, pessoal, requisitos não funcionais, eles são requisitos que normalmente eles estão atrelados no momento da implementação. Então, essas informações elas ajudam ali quando você está implementando. Então, são algumas restrições, algumas características bem específicas que você precisa seguir quando você está ali na implementação. Então, como exemplo, se eu coloquei lá que eu tenho um requisito não funcional, onde eu disse que a resposta do sistema ela precisa ser devolvida para o usuário em 2 segundos, então quando eu estiver ali implementando, eu vou ter que lançar mão de diversas tecnologias, de diversos padrões de projeto para poder resolver aquele problema. Então, por exemplo, eu posso usar um cache para poder responder aquele desempenho e atender aquele meu requisito
não funcional. Então, por exemplo, é uma forma de eu conseguir atender. Então, percebam que isso vai guiar o processo de desenvolvimento de vocês, quando vocês estiverem ali desenvolvendo o requisito funcional. Pessoal, então, resumindo, o requisito não funcional ele restringe ou atribui uma característica não funcional a um requisito funcional. Um requisito não funcional, normalmente ele fala alguma coisa sobre um determinado requisito funcional. Alguns tipos de requisitos não funcionais, eu tenho aí requisitos tecnologia, que envolve, por exemplo, um padrão de projeto, uma linguagem, uma determinada arquitetura que você escolheu, de usabilidade, por exemplo, facilidade de uso, confiabilidade, quanto tempo aquele sistema ele vai estar disponível para você, em termos de disponível 50% do tempo do mês, 99%, 80%, portabilidade, performance, e aí tem a ver com essa questão de resposta ao usuário, segurança, pessoal. Por exemplo, o sistema deve permitir que somente administradores usem determinadas funcionalidades, ou o sistema deve permitir somente que usuários logados acessem as funcionalidades do sistema. Requisitos de interface, por exemplo. O cliente deverá ser identificado a partir do seu nome, a partir do e-mail, a partir do CPF. Alguns requisitos legais, quando a gente leva aí, por exemplo, para legislações. No caso aqui específico, a legislação uma legislação que entrou em vigor aí tem pouco tempo, é a LGPD, que trata aí da proteção de dados. Então, por exemplo, o sistema deve respeitar a LGPD. Pessoal, mais um exemplo aqui para vocês relacionado aí lista de requisitos em um sistema de vendas. Então, por exemplo, o cadastro de usuário deve ser feito via web, requisito não funcional, e aí que eu começo a colocar código para os meus requisitos. Por quê? Porque em algum momento eu vou querer rastrear esses requisitos. Então é interessante que a gente dê identificadores únicos para esses nossos requisitos. Outro requisito não funcional, a resposta de cadastro deve ser feita em um segundo, requisito de performance. Em destaque aqui embaixo também, somente o vendedor e o administrador podem ter acesso aos dados da venda. Então, requisito de segurança RNF3. E aqui, pessoal, só para complementar, os nossos requisitos funcionais, que são relativos às funções do nosso sistema. Pessoal, eu trouxe aqui agora um contexto de um sistema de horário de ônibus municipais, municipais e intermunicipais. A ideia aqui, pessoal, é que a gente consiga listar alguns requisitos funcionais e não funcionais para um sistema de horário de ônibus. Se vocês quiserem aí pausar o vídeo e tentar listar alguns requisitos, fica aí a sugestão. Bom, eu tenho aqui, pessoal, os requisitos que a gente, numa primeira conversa aí com o nosso usuário, a gente conseguiu listar. Então, o sistema deve mostrar os horários de ônibus por bairro, permitindo selecionar duas cidades, origem e destino, e exibir por meio de um mapa essas informações, além de permitir um filtro entre tipos de ônibus municipais e intermunicipais. Então, eu tenho aqui, pessoal, a nossa consulta de horário de ônibus. O sistema deve ser desenvolvido em Android e iOS, ou seja, eu quero essas duas características no meu sistema. O sistema deve criar alerta de aviso para quando o ônibus ele estiver ali passando perto do usuário, e o sistema deve poder realizar o pagamento da sua passagem pelo sistema. Além disso, pessoal, ele deve ter também uma interface web para a nossa busca. Então, pessoal, percebam que eu tenho aqui uma série de requisitos funcionais e uma série de requisitos funcionais. No próximo slide, nós vamos ver quais são os funcionais e não funcionais. Quem quiser aí, como atividade, tentar classificar esses exercícios, pausa o vídeo que você consegue aí fazer essa atividade. E aí, pessoal, aqui a gente já tem a classificação dos requisitos funcionais e não funcionais. Então, o primeiro, claramente é uma função do sistema, ou seja, é uma coisa que eu vou ter que colocar como funcionalidade dentro do meu sistema. O sistema deve ser Android e iOS, claramente eu estou falando de tecnologia. Isso aqui, percebam que vai afetar lá no meu processo de desenvolvimento. Então, depois que eu entender o problema, modelar alguma coisa, eu vou ter que buscar essa tecnologia, ou seja, Android e iOS. O sistema deve criar alertas, ou seja, funcionalidade. O usuário deve poder realizar o pagamento, então eu estou falando de uma funcionalidade de pagamento. E por fim, pessoal, eu tenho que o sistema deve ter uma interface web para busca. Então, eu estou indicando que, além dele ter Android e iOS, eu estou indicando que, na hora de fazer a busca pelos horários,
ele também deve ter uma interface web. Então, esse cara aqui, esse requisito não funcional aqui de baixo, ele está claramente atrelado a esse cara aqui de cima, a esse requisito de cima. Pessoal, além disso, é interessante a gente conseguir descrever um pouco mais o nosso problema em linguagem natural. Para isso, pessoal, existe um processo onde a gente descreve em linguagem natural uma visão geral, que a gente chama na engenharia de software de mini-mundo. Então, seria aí a descrição um pouco maior do problema. Então, como exemplo aqui, eu trouxe para vocês uma locadora de carro. Então, seria um texto inicial explicando como é que é esse sistema, o que eu estou querendo fazer com esse sistema. Então, por exemplo, aqui, o projeto da locadora, ela permite ao administrador e aos funcionários maior controle sobre o processo de locação e sobre os elementos envolvidos nele. Então, percebam, pessoal, que eu estou contextualizando o que é o meu sistema. Desta forma, pode-se aperfeiçoar os processos de locação, facilitar os cumprimentos de prazos previstos, assim como o processo de administração interna da locadora. Então percebam que eu estou dando um entendimento que eu estou querendo com esse sistema. Com a criação do sistema, gerenciamento de dados e informações para a locadora, torna-se mais fácil e eficiente o serviço dos profissionais que trabalham nela. Ele também dá pistas, pessoal, dos papéis ali envolvidos dentro do contexto do sistema que você está caminhando para desenvolver. O sistema deve prover aos clientes o serviço de acesso à informação por meio de uma interface web, possibilitando aí consultas aos carros disponíveis e aí o texto continua, por exemplo, por meio da locação. Então, pessoal, além lá dos nossos requisitos, é interessante que a gente construa esse texto para a gente poder registrar o contexto que esse sistema ele está envolvido. Beleza, pessoal? Valeu!